daqui, no caso, só se for o meu, né? Porque no carro não tem nome. Tudo pronto pra amanhã, né? Falando nisso, vocês fizeram o roteiro ou não? Oi? Vocês fizeram o roteiro ou não? Eles estão fazendo agora. Então, o menino vai começar a fazer aqui. Eu pedi se tu e a Karina fizeram o roteiro. Boa noite, pessoal. Vamos dar mais uns minutinhos para entrar os nossos amigos aqui, a fim de que nós possamos dar início à nossa exposição de hoje. Dando sequência a esse nosso projeto de levar o Centro Espírita à casa de todos, já que não é possível que a gente esteja dentro da casa espírita, a casa espírita vem à nossa casa. Muito bem, gente. Nós já estamos no nosso horário e nós vamos convidar todos então para que façamos a nossa prece inicial. Eu convido a todos então que elevemos o nosso pensamento ao alto, ao nosso mestre e amigo Jesus, a fim de que possamos nos conectar a Ele. Então, com o pensamento elevado, lembremos de Jesus, dizendo a Ele assim: Jesus, mestre querido, nós agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome. Agradecemos, Senhor, por todo o carinho, pelo amparo que recebemos neste momento. Pedimos a presença dos Teus benfeitores amigos, que possam envolver a cada um de nós com as suas energias de paz e de amor. Que possamos sentir essas energias positivas nos envolvendo, nos fortalecendo, minimizando as dificuldades da vida, as nossas dores, para que possamos ter a nossa fé ampliada, renovada, fortalecida, a fim de que enfrentemos todas as dificuldades, com coragem e com esperança. E assim sendo, mestre querido, nós agradecemos mais uma vez essa oportunidade de aqui estarmos. Rogamos que possamos receber nessa noite os ensinamentos adequados às nossas necessidades, que possamos compreender a Tua palavra, mestre amado, a fim de que possamos vivenciá-la em todos os momentos da nossa vida. E assim sendo, agradecidos e felizes, nós damos início à nossa exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós nos propomos a conversar hoje um pouquinho sobre um tema que é muito importante, que aparentemente todo mundo conhece, sabe o que é, mas que não é tão simples assim. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o homem de bem. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu 17º capítulo, que é intitulado Sede Perfeitos, a leitura O Homem de Bem, que consta nos itens 3. Desculpa, é só o item 3. O item 4 já é os bons espíritas. Então, nós vamos fazer uma análise dessa leitura do Homem de Bem e conversar um pouquinho sobre tudo o que ela nos traz, para que nós possamos refletir sobre como estamos nós frente a essa proposta que Jesus nos traz, que a doutrina espírita nos oferece, de nos tornarmos verdadeiras pessoas de bem. Então, nós vamos começar com uma leiturinha do texto e vamos fazendo as análises pontuais para que nós possamos compreender bem. E o texto já começa trazendo uma frase que explica bem o que é o homem de bem. O texto começa assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, entendendo nós que o homem de bem é esse que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, nós estamos nesse caminho certo. Mas aí a gente questiona, o que é essa lei de justiça, de amor e de caridade? São 3 leis? Não, é uma lei só. E nós vamos encontrar essa lei lá no Livro dos Espíritos. Então, nós temos lá no 3º livro do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, em que Kardec questiona os benfeitores sobre essa lei. E nós temos uma primeira pergunta, que é a pergunta 875. Kardec questiona: como se pode definir justiça? Lembrando que nós estamos falando da lei de justiça, de amor e de caridade.
Nós vamos entender agora o porquê esse nome tão complexo, né? Mas vamos entender que justiça, amor e caridade se complementam. Então, Kardec questiona: como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Então, ser justo é respeitar os direitos de todos. E voltando duas questões antes, que são as duas primeiras do capítulo, Kardec pergunta na questão 873: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E os benfeitores nos dizem: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É, fora de dúvida, que o progresso moral desenvolve esse sentimento da justiça, mas não o dá, pois Deus o pôs no coração do homem. Então a justiça já existe dentro de cada um de nós. E a pergunta 874, Kardec questiona: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Aqui que é importante para nós. A resposta nos diz: é importante a esse sentimento... Desculpa, vamos voltar. É porque a esse sentimento se misturam paixões que o atrelam, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então, as nossas imperfeições nos levam muitas vezes a interpretar de maneira incorreta o que seria a verdadeira justiça. Então, lembrando que a justiça é respeitar o direito de todos, que essa justiça existe dentro de cada um de nós, a compreensão da justiça existe dentro de cada um de nós, e que muitas vezes nós podemos interpretar essa justiça de maneira errada, fica fácil de nós compreendermos que ser justo não é tão simples assim, né? E aí nós vamos dar um pulinho mais adiante aqui nas questões de Kardec, nós vamos lá para a parte que fala do amor e da caridade, entendendo por que a lei é de justiça, de amor e de caridade. Kardec questiona, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta nos diz: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E além disso, Kardec faz uma série de comentários, que eu vou ler um trechinho deles para que nós possamos entender. Kardec nos diz assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, com esse adendo que eu trago aqui para essa nossa conversa do homem de bem, é importante que a gente entenda que o homem de bem, ele se esforça por cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Entendendo que para que eu seja extremamente justo, para que eu possa ser justo para com todos, eu preciso desenvolver o sentimento do amor, eu preciso aprender a fazer a verdadeira caridade, para que eu tenha a sensibilidade de compreender o que é realmente ser justo, qual é que é o direito do próximo, e tudo aquilo que eu faço que possa vir ferir esse direito das criaturas que fazem parte da minha vida. Só assim eu conseguirei me tornar uma pessoa de bem. Um homem de bem, como diz aqui Kardec. Dando sequência à nossa leitura, lembrando que nós estamos fazendo essa análise inicial e os 4 primeiros parágrafos desse texto falam muito dos caracteres íntimos do homem de bem. Nós vamos seguir aqui então para a gente compreender. Kardec segue fazendo trazendo a nós uma outra informação. Ele nos diz assim: se ele, o homem de bem, se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria lhe fizessem. Então aqui nós já analisamos dessa forma que a frase já começa: se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Não é algo que seja obrigatório a gente fazer.
é algo que é importante que façamos, todos nós precisamos aprender a analisar as nossas próprias atitudes, os nossos próprios pensamentos, a nossa conduta. Então, quando eu me disponho a interrogar para mim mesmo como foi o meu dia, o que eu fiz, qual foi o meu proveito, eu estou de acordo com aquilo que eu me propus a fazer, né? Não é algo que é obrigatório, mas é extremamente importante que nós façamos. E o homem de bem busca fazer isso de maneira organizada, de maneira regular, para que venha compreender aquilo que precisa melhorar dia a dia. Tá? Aí depois seguindo. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Confia em Deus de maneira inquestionável. Tem uma fé verdadeira. E se submete à vontade de Deus em todas as coisas, sem questionar, sem blasfemar, sem ficar estressado, aceita de bom coração, entendendo que Deus é extremamente justo e bom. E seguindo aqui, Kardec nos diz que o homem de bem tem no futuro, tem a fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, esse homem de bem também tem essa visão da vida espiritual. Não vê a vida simplesmente com os olhos físicos. Analisa a vida como um todo. Entende que temos as necessidades orgânicas, que precisamos interagir com o plano físico, mas também precisamos nos preparar para a vida espiritual. E aprende a viver de maneira organizada, de maneira salutar, com o plano físico e o plano espiritual, se esforçando para estar ligado a ambos, né? Entendendo a importância de cada um para os ambos momentos da nossa jornada eterna, né? Então, tem essa fé no futuro, compreende que o futuro nos aguarda e se prepara para ele. Esse também é uma das características do homem de bem. Seguindo, Kardec nos diz: sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Então vem aí aquela fé verdadeira. A gente acredita em Deus, sabe que Deus permite que as coisas aconteçam às nossas vidas, para que venhamos aprender com todas as circunstâncias que nos são passadas. Né? Então, o homem de bem, com essa fé em Deus, confiando na sua justiça, no seu amor, não questiona e compreende que tudo aquilo que acontece na sua vida é para o seu bem, né? E procura entender isso de maneira importante para que venha manter a sua conduta reta, sua conduta calma, ponderada, para que venha agir com consciência, com responsabilidade, aproveitando todos os instantes da vida. Depois o texto segue aqui, pessoal, trazendo para nós agora as atitudes do homem de bem. Então, os parágrafos seguintes nos trazem quais são as atitudes do homem de bem. E o texto nos diz assim: possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toleração generosa. O homem de bem esquece as suas necessidades pessoais em benefício da necessidade do próximo. E quando a gente diz isso, a gente não está dizendo que o homem de bem deixa de viver para si. Nós temos responsabilidades para conosco mesmo. Mas o homem de bem sabe valorizar a necessidade alheia e sabe aprender a diferenciar o que é necessário daquilo que é supérfluo. E essa uma das maiores dificuldades que a gente aprende, que a gente tem a desenvolver aqui nas nossas vidas, que nós precisamos lutar, é aprender a conviver de maneira harmônica, analisando as nossas necessidades e também as nossas necessidades alheias.
E é aqui que a gente vai aprender a botar em prática aquela frase tão importante que Jesus nos ensinou, em que ele nos solicita que nós façamos pelo próximo aquilo que nós desejamos a nós mesmos. É nesse ponto aqui em específico que a gente tem esse detalhe. Porque para a gente fazer pelo próximo aquilo que nós desejamos a nós mesmos, nós precisamos ter uma consciência do que é necessário, do que é supérfluo, daquilo que é importante para mim, daquilo que é importante para o próximo, e qual o meio termo que eu posso viver para que eu não venha prejudicar ninguém com os excessos que eu trago para a minha vida. Ou que aquilo que para mim está sendo excessivo possa levar de benefício aos outros. Isso em relação aos bens materiais, isso em relação ao tempo, isso em relação à saúde, isso em relação aos conhecimentos. Tudo aquilo que nós fazemos pode ser levado ao benefício das pessoas. Mas para isso, nós precisamos ter essa compreensão de que é importante que nós façamos isso. É preciso que a gente aprenda a se importar com as pessoas. E aí, nos importando com elas, nós vamos vê-las com outros olhos. Porque quando nós vivemos nesse nosso mundo de expiações e provas, baseado nas nossas necessidades orgânicas, ou seja, vivendo como homens físicos, né? Pensando como materialistas, nós acabamos dando muita importância para o material e esquecemos o espiritual. E esquecendo esse viés espiritual das nossas vidas, nós vemos as pessoas que convivem conosco como concorrentes. Como alguém que está ali para concorrer comigo e que pode, se eu bobear um pouquinho, ela pode vir me prejudicar. Mas nós sabemos que não é assim. O problema é que muitas vezes agimos dessa forma inconscientemente, sem nos darmos conta. E é justamente esse tipo de pensamento que nós precisamos mudar, e esse texto do Homem de Bem nos ajuda muito nesse quesito. Seguindo aqui então, gente, analisando essas nossas atitudes. Kardec segue dizendo assim, que o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Esse ponto é muito importante no momento que a gente vive, de tanta antipatia, de tanta dificuldade de relacionamento, de tanta oposição. Nós temos isso na política, nós temos isso na religião, nós temos isso no time de futebol, em todos os setores da vida, ainda mais agora nesse momento de reclusão que nós estamos vivendo, essas diferenças acabam se potencializando muito mais. E a gente vê uma intolerância muito grande das pessoas frente a uma série de coisas, né, que não teriam importância nenhuma se nós aprendêssemos a amar uns aos outros. Então aqui Kardec nos traz essa frase que eu vou ler de novo, bem importante. Lembrando que o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. É aí que nós precisamos aprender a ver os nossos irmãos. Não importa qual é o partido político deles, não importa a cidade que ele nasceu, não importa o país para onde ele foi, não importa para quem ele votou, não importa para o time que ele torce, não importa a sua cor de pele, não importa a sua nacionalidade, não importa nada. O que importa é a pessoa que faz parte da minha vida e que está ali compartilhando momentos comigo. Por que eu preciso me apegar nas coisas que são as nossas diferenças? Tem tanta coisa que nós vivemos de maneira harmônica, tantos pontos em comum, por que eu tenho que me apegar naquilo que vai gerar dificuldade? Nós precisamos também ter essa sensibilidade de aprender a aproveitar o melhor de cada pessoa que faz parte da nossa vida. E fazendo assim, a gente vai estar aprendendo a se tornar esse homem de bem. Seguindo o texto. O homem de bem, em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere o seu orgulho e por seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, para o homem de bem, a caridade é extremamente importante. A caridade é indispensável em tudo. No trato com as pessoas, na compreensão das dificuldades,
no entendimento das imperfeições, nas relações. Porque quando nós temos essa caridade para com as pessoas, nós aprendemos a ter paciência, compreensão, tolerância, respeito. Nós desenvolvemos o amor. E através desse amor é que nós vamos ter essa vivência, essa convivência mais harmônica. Seguindo aqui então, gente. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só os benefícios se lembra, porque sabe que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Então, o homem de bem perdoa 70 vezes, 7 vezes, mais 45 vezes, quantas forem necessárias. O homem de bem não se apega à ofensa, não se apega ao erro, se apega às coisas boas. Seguindo o exemplo de Jesus. Nós temos, quanto a isso, o exemplo mais vivo e clássico de Jesus, enquanto estava na cruz, ao invés de questionar os seus perseguidores, os seus ofensores, ele falou: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Queremos exemplo maior de perdão do que esse? Então, é importante que nós tenhamos sempre em mente essa consciência de responsabilidade frente a nossa convivência com as pessoas e aos erros que elas podem cometer. Porque todos nós erramos, quer queiramos ou não. Muitas vezes nós erramos de maneira inconsciente, buscando acertar. E quando a gente erra de maneira inconsciente, temos a certeza que não foi o intuito prejudicar as pessoas, mas é preciso que nós tenhamos essa compreensão de que o erro acontece não por vontade, mas sim por um engano. Muitas vezes, quando a gente erra para com as pessoas, a ideia é uma ideia boa. Eu queria fazer aquilo para que viesse ajudá-la. Porém, nem sempre as coisas saem como a gente imagina. E muitas vezes nós prejudicamos as pessoas que a gente ama, os nossos amigos. É claro que algumas vezes nós erramos de propósito. E são atitudes que devem ser analisadas por nós de maneira muito rígida, para que a gente procure entender o que nos leva a fazer isso para as pessoas que convivem conosco. Ah, mas o fulano me machucou, o fulano me perseguiu, o fulano só apronta para mim. Um erro não justifica o outro. E nós precisamos ter a coragem de entender o que nos leva a agir de tal forma para a gente procurar corrigir. Porque, nos diz aqui, nós seremos perdoados na mesma medida em que nós perdoamos aos nossos ofensores. Nós precisamos ter essa atitude honesta e corajosa de lutar contra tudo aquilo que existe dentro de nós que nos leva a cometer os erros, para que a gente venha se transformar nesse verdadeiro homem de bem. Esse homem de bem que nós almejamos ser e que nós vamos construir dia a dia através das experiências que o plano físico nos oferece. Então, nós sabemos que nós somos imperfeitos, que nós temos muito a aprender. Benditos nós todos que temos a oportunidade de conhecer o que Jesus veio nos ensinar. E ainda mais analisado de forma tão importante, tão sadia, tão minuciosa como a doutrina espírita traz a cada um de nós. Então nós não temos mais desculpas de agir de maneira insensata, de maneira vulgar, vamos dizer assim, compreendendo que nós somos senhores das nossas vidas e que nós podemos agir de uma maneira diferente. Entendendo que ser o homem de bem não é ser santinho, não é ficar trancado lá dentro de casa, com uma roupinha branca, imaginando que a gente vai ficar fazendo milagre pelos cantos. Não, o homem de bem vai em busca do necessitado. Vai levar auxílio a todos à sua volta. É como tem a frase de Jesus. Jesus diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. E nós queremos um exemplo melhor de homem de bem do que Jesus? Então, a gente precisa ter à nossa volta essa compreensão de que a nossa volta, melhor dizendo assim, né? Nós precisamos ter essa compreensão de que a nossa volta, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para as nossas necessidades encarnatórias. As pessoas que estão à nossa volta são importantes, as circunstâncias da vida são importantes, mas nós precisamos ter uma atitude coerente com aquilo que nós desejamos para a nossa encarnação. E essa atitude
nós vamos aprender a tê-la quando nós analisamos quem nós realmente somos. Então o Evangelho nos traz nessa noite essa leitura do homem de bem, para que nós possamos aprender a cada um de nós a analisar como nós nos enquadramos nisso. Será que eu sou realmente um homem de bem? Será que eu posso me ver como uma pessoa de bem? Como será que as pessoas me veem? Isso não é para que nós venhamos nos cobrar, e sim para que nós venhamos nos transformar. Porque as cobranças, quando excessivas, se tornam prejudiciais. Mas nós não podemos nos acomodar. É preciso que nós entendamos que Deus nos oferece as oportunidades de acordo com as características de cada um de nós. Então Deus não exige da gente algo que nós não possamos oferecer. Nós temos, todos os instantes, oportunidades de levar a nossa vida de uma maneira muito tranquila. Mas nós precisamos aprender a controlar os nossos ímpetos, aquelas nossas inferioridades que nos acompanham há tantos séculos, para que nós venhamos aprender a dominá-las e transformá-las em virtudes. E essas virtudes vão se engrandecendo em nós de uma maneira tão especial e tão importante que nos fortalecem mais e mais. Um exemplo que nós podemos trazer de homem de bem e que eu tenho certeza que é inesquecível para todos nós é de Chico Xavier. Então a gente, muitas vezes, conhecendo superficialmente a história desse nosso irmão tão especial, a gente se apega muito na história dos livros. Imagina o Chico Xavier psicografando o livro, né? Aí o Chico Xavier sentado nas mesinhas lá para fazer as suas psicografias, dando autógrafo, indo lá no programa Pinga Fogo, e esquece tudo o que aconteceu à sua volta. O Chico, ele fez da sua vida um legado incalculável, mas não por acaso, e sim por esforço. Nós não temos noção de tudo aquilo que o Chico passou para se transformar no ícone que ele se transformou, no exemplo para todos nós. Eram milhares de pessoas que procuravam ele dia após dia, ele tinha problemas financeiros, ele tinha problemas de saúde, ele sofria perseguições dos seus opositores, perseguições dos encarnados e dos desencarnados. Tinha as cobranças do Emmanuel, que lhe levava ao trabalho incessante, tinha os seus problemas de saúde, mas ele jamais se permitiu esmorecer. E mesmo assim, com todo esse trabalho, Chico tirava tempo para ajudar as pessoas à sua volta. Tem uma história que me marcou muito do Chico, que dizia que tinha um senhor que ia visitar o Chico muito seguidamente. E esse senhor é um senhor de rua, muito pobre, que andava com os seus trajes bem humildes, com aquele cheiro característico de quem não toma banho, com mau hálito porque não podia escovar os dentes. E esse senhor ficava na fila, às vezes por horas, para esperar para conversar com o Chico, e todas as vezes que ele ia lá, o Chico conversava com ele, mas por muitos minutos. E o Chico abraçava e conversava com ele bem de pertinho, o Chico beijava o seu rosto, ele beijava o rosto do Chico, e eram extremamente carinhosos um para com o outro. Então, o rapaz que relata essa história disse que conversava com o Chico e dizia: mas como é que tu consegue aguentar esse odor dele que é tão forte? E o Chico dizia que para ele não fazia diferença nenhuma, porque ele estava vendo ali um irmão, uma pessoa que ele amava muito, né? Então, assim, quando a gente vê esse tipo de situação que nos mostra que é possível que a gente aprenda a desenvolver esse sentimento pelas pessoas, a gente vê como é importante, como é válido a gente ser um homem de bem. Porque o amor nos leva a fazer coisas que nem a gente vai conseguir acreditar, de tão importantes e grandiosas que são. Não para o mundo, mas sim para aquelas pessoas que a gente pode ajudar. Um outro exemplo do Chico, que eu gosto muito de contar, e nós já estamos no fim da nossa palestra, que antes que a Dani nos pegue, a gente, eu vou contar bem rapidinho. Essa história eu ouvi sendo contada pelo Haroldo Dutra Dias. E o Haroldo disse que um rapaz marcou de fazer uma visita para o Chico e ligou para o Chico: Chico, tal dia eu vou aí te visitar, posso? E o Chico combinou com ele, disse: não, venha que eu estou te aguardando. E no dia que ele chegou lá, o Chico estava saindo para fazer um atendimento. Ele: meu filho, eu esqueci que tu vinha aqui. Mas para ti não perder tua viagem, vamos comigo, depois nós conversamos na volta. E o amigo aceitou o convite do Chico. O Chico estava indo numa casa para fazer atendimento para crianças carentes. Era um orfanato.
Ele havia combinado com o orfanato e ia lá fazer essa visita para as crianças. O Chico entrou lá na despensa da sua casa, botou um pacote de bala num bolso, um punhado de bala num bolso, outro punhado do outro, pegou seu bonezinho e foram. Eles chegaram lá no orfanato, o pessoal já estava esperando o Chico, já tinha uma sala preparada, onde tinha uma cadeirinha num canto, o Chico sentou naquela cadeira e eram trazidas de 10, 20 crianças por vez para o Chico atender. E o Chico pegava cada uma daquelas crianças no colo e dizia: Pedrinho, como é que tu tá? Como é que tá tua mãe? Melhorou da dor de barriga? Como é que tu tá na escola? Aprendeu a fazer as contas de matemática? E assim vai. Criança uma por vez, ele dava uma balinha, dava um beijo e conversava com elas. E aquelas crianças vinham vindo e as horas passando e esse nosso amigo lá vislumbrando aquela situação toda. E ele nos conta ao final da história que ele tinha 2 perguntas para fazer para o Chico. Uma delas ele não teve coragem, que era saber de onde é que saía tanta bala, porque não podia ter tanta bala naqueles bolsos. E a outra pergunta que ele fez para o Chico, ele disse assim: Chico, como é que tu lembra o nome de todas essas crianças? E o Chico olhou para ele, riu e disse: meu filho, quem ama não esquece. Então fica esse ensinamento do nosso amado Chico para cada um de nós. Quem ama não esquece. Não esquece de quem sofre, não esquece das criaturas que padecem, não esquece dos amigos, não esquece dos inimigos, mas não para persegui-los, e sim para perdoá-los. Não esquece das oportunidades de servir, não esquece das oportunidades de se tornar útil, não esquece de amar a ninguém. Quem ama se torna luz. E nós precisamos aprender a nos tornar essa luz para apagar as trevas do mundo, a fim de que nós venhamos, a cada dia mais, nos tornar criaturas melhores, verdadeiros homens de bem. Amigos e amigas, nós já estamos excedendo esse nosso tempo. Eu agradeço pelo carinho e pela atenção de todos. Agradeço a cada um de vocês que se dispôs a nos ouvir nesses breves minutos. E nós... Quem ama tem tempo. Quem ama tem tempo também, diz a Daniela aqui. A gente tem tempo para botar aqui, senão fica caro o nosso horário aqui no Facebook. Gente, eu agradeço mais uma vez o carinho de todos e eu convido a todos então que façamos a nossa prece de encerramento, a fim de que possamos fechar com chave de ouro esses nossos minutos preciosos. Jesus, mestre de amor e bondade, nós te agradecemos pela oportunidade que nos foi concedida de estarmos conversando mais um pouquinho aqui sobre os teus ensinamentos, sobre os teus exemplos, sobre as leis divinas que regem todas as nossas relações. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornar bons obreiros, homens de bem. Ajuda-nos, Senhor, a minimizar as nossas imperfeições. Ajuda-nos, Senhor, a corrigir os erros, a fim de que nós venhamos desenvolver as virtudes indispensáveis, a fim de que nos aproximemos de Ti. Dai-nos, Senhor, o Teu carinho, a Tua proteção. Compreende, Senhor, as nossas necessidades e nos ampara, para que através do Teu auxílio e do Teu carinho nós possamos vencer todas as dificuldades. Rogamos, Senhor, que a Tua luz e a Tua paz estejam envolvendo neste momento toda a humanidade. Que possamos todos nós, fortalecidos na fé, na confiança da justiça divina, lutar mais e mais contra todas as dificuldades que a vida nos impõe. Que através da solidariedade, da fraternidade, do perdão e do amor, nós possamos, unidos, vencer todas as dificuldades. E assim sendo, Senhor, agradecidos, nós damos por encerrada a nossa exposição da noite de hoje. Que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos.